Também entrevistamos Ivone Engelmann. Ela é professora e é pós-graduada em programação neurolinguística. E ela vai ensinar para a gente como transformar sonhos em realidade. Posso definir você como terapeuta? É uma pseudoterapeuta, porque, na realidade, né, é uma professora que faz palestra. Uma professora que faz palestra sobre neurolinguística. Isso. Ô, Ivone, pelo amor de Deus, define para mim o que é neurolinguística, que até hoje eu não consegui definir isso. Não é muito simples mesmo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada, em primeiro lugar, pela oportunidade, né? Porque, assim, vem porque foi convidada. Então, muito obrigada de coração. A Tânia, a gente já se conhece desde 2013, Tânia, sabia? Então a gente já não, a gente é amiga mesmo, troca altas figurinhas, né? Então, e a programação neurolinguística é o seguinte, pessoal. Ela é da década de 70, nos Estados Unidos ela surge, né? Com o Richard Bandler, né? E porque o Richard Bandler, ele é um psicólogo e ele quer entender como é que os profissionais excelentes conseguem ser excelentes. E aí ele se une ao neurolinguística e para descobrir, que é o Grinder, né? Para descobrir como é que isso funciona. Então, o Grinder, ou Grinder, como vocês queiram, né? Que é o linguista, ele trabalha a linguagem. Então, se junta o Grinder com linguística, ou a linguagem, e o Bandler, que é o psicólogo. E eles montam, então, a programação neurolinguística para tentar descobrir como é que os profissionais excelentes, não são os bons, eles queriam saber dos excelentes, trabalhavam. E aí vira, inclusive, terapia, né? Eu não sou terapeuta, por isso que a gente brincou aí, mas, assim, o meu curso deu condições, por isso que a Tânia fala, né, da terapia, porque ela sabe que acaba sendo, né? A gente acaba aplicando, né, a terapia. Mas, assim, quando chega no Brasil, Tânia, tem uma curiosidade. Ela é vista como charlatanismo, não é bem vista aqui, coisa de esotérico, de gente que não tem o que fazer. Só que... O negacionismo veio antes aí, né? Exatamente. E aí, mas como é que a coisa revoluciona? A NASA, o pessoal que manda lá o povo para o espaço, começa a usar nos seus treinamentos. E aí, claro que dá certo, porque trabalha comportamento. Como deu certo, hoje ela é considerada a ciência da comunicação, porque ela ajuda na comunicação, e na ciência do comportamento. Então, ela não é fácil, tá? Ela é simples, mas não é fácil. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade. Outra coisa que tem que ficar registrada aqui, Tânia, e para vocês é o seguinte: o pessoal fala para mim assim, Ivone, eu já fiz um monte de curso de programação neurolinguística, mas para mim não dá certo. Sabe por que não dá certo? Porque ela não pode ser teórica, ela não pode ficar no mental. A programação neurolinguística não adianta ter diploma pendurado só, não adianta saber os teoremas, você tem que trazer a programação neurolinguística do mental para o fisiológico, ou seja, tem que vivenciar a programação neurolinguística. Então não basta saber o conhecimento. E foi isso que você veio trazer aqui para os aposentados deste quinto encontro? Afinal, Ivone, você é a palestrante mais antiga, porque participou de todos os 5 encontros que o Sindiups promoveu. Você acha que houve porque as figuras se repetem também, assim como você veio 5 vezes, tem gente que já veio 5 vezes. Verdade. E participou da sua palestra 5 vezes. Você acha que essas suas palestras deram algum resultado? Olha, então, eu fico tão feliz porque é o seguinte, como é vivencial, né, elas levam do mental para o fisiológico, hoje mesmo, da parte da manhã, só para usar como exemplo, né, na parte da manhã eu fiz o Quarteto da Felicidade, né, e elas, de manhã estava frio, né, nem combina frio com o Espírito Santo, né, mas elas estavam de roupa tudo fechadinho, o tempo estava fechado, agora tem até sol, né, e é fisiológico, né? Aquela carinha assim depressiva, não é deprimida, depressiva. E aí, conforme a gente vai dando as técnicas, elas vão liberando as substâncias, os neurotransmissores, com isso ocorre a modificação, né, fisiológica, a gente vê está na cara, né? E aí umas que vêm fazer essas declarações, olha, eu venho te acompanhando porque eu senti na pele, é isso que é a proposta, a modificação. Mas a essência das suas palestras é autoestima. Como criar autoestima num aposentado que ganha salário baixo, que tem depressão muitas vezes, que não dorme bem,
que tem uma vida difícil, que tem que tomar conta dos netos. O professor é como qualquer outro aposentado nesse país, não é diferente. Como que você faz, Ivone? Qual é o milagre? Como é que você faz? É porque, assim, na realidade, primeiro tomar consciência, né, de que sou eu mesmo estimar e gostar de mim, e a autoestima, ela é trabalho de todos os dias para o resto das nossas vidas. É como tomar banho e escovar dente, então não tem como, é um trabalho diário. A gente vai ter que internalizar isso, às vezes dar uma diminuída no ritmo, mas retomar. E com agravante, né, Tânia, pessoal que está nos ouvindo, com a pandemia, pós-pandemia, né, a importância principalmente desse reencontro nosso, não é isso? Então não é fácil, se alguém disse que não é fácil, mentiu, é trabalho de arregaçar manguinha, de ir para a luta, no sentido de que buscar recursos. Hoje nós temos uma vantagem que na internet tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Então, tem algumas dicas, né? E agora, a grande sacada, pessoal, é o estímulo de um com o outro. A gente tem que se juntar nesse momento, porque são várias pessoas que estão na mesma situação, né? E estimular, porque autoestima é um empoderamento interno. Né? Então, às vezes, a pessoa ela não tem dinheiro, ela está com um monte de coisas, mas ela tem uma força interna. E essa força interna, né, é desenvolvida, não é varinha de condão, nem pílula mágica. A gente tem que trabalhar. E uma ideal, por isso que esses encontros são fantásticos. E eu estou muito feliz, porque como o primeiro foi marcante, ficou história, eu estou insistindo hoje com as meninas, né, a maioria menina, né, do reencontro. Porque também é histórico, porque a gente está voltando depois da pandemia, é o primeiro depois voltando da pandemia. Sim, ficamos quase 3 anos, sim. 3 anos. Então, assim, foi 2018. E o grande, assim, que elas estão vivenciando e que a gente insistiu de falar para elas, é essas trocas de figurinhas, para elas não se sentirem sozinhas. Porque o grande problema é a pessoa achar que é só com ela que está acontecendo. Aí, quando tem esses... Porque aqui é um reencontro, né? É um encontro, mas é um reencontro. Elas trocam as figurinhas, elas veem que estão no mesmo barco, e aí elas se fortalecem, uma estimulando a outra. Não é simples, como eu falei, mas a gente tem que buscar recursos, sim. E na internet tem coisas simples que funcionam. Ivone, eu vi uma palestra sua, que me marcou muito, que foi aquela do sonho, em que você usa um bombom. Você usava o sonho de valsa, mas como o sonho de valsa não é famoso no Espírito Santo, como substituindo pelo bombom serenata. É isso mesmo. E aquilo me marcou muito, porque você usa uma técnica. Você pode repetir aqui? Claro, com o maior prazer. Né? Vamos lá, então. Então é o seguinte, pessoal. Para aprender, hein, pessoal? Vamos lá. Esse aqui é um presente para vocês. Aqui, essa região do cérebro, que fica atrás da testa, ela é chamada região consciente. É a região que pensa, a região que sonha. É a região que a gente vai na escola aprender a ler e escrever. Ela é literal, é por escrita, por palavras. Só que ela só tem a capacidade de trabalhar o cérebro 12,78%. O restante está aqui atrás, que é o inconsciente. No inconsciente não se trabalha com palavras, trabalha-se com símbolos, né? Então, quando a gente quer... com historinhas, daí a importância da metáfora, das fábulas, não fala para o consciente, fala para o inconsciente. E aí, então, aqui a gente sonha, mas a região do cérebro que faz a gente agir e transformação em realidade é essa daqui. Então, eu sabia que para a transformação em realidade eu tinha que levar o sonho daqui do consciente para o inconsciente. E eu fui pesquisar, e eu descubro, né, com o estudo da programação neurolinguística, de que, para isso, a gente tem que utilizar os 5 sentidos. Aí entra a professora, porque eu sou professora de Química e Ciências, né? Os olhos, né, que são órgãos, mas o sentido é a visão, o nariz, que é órgão, o sentido é o olfato, o aparelho auditivo, que é órgão, mas o sentido é a audição, a língua, que é órgão, mas sentido paladar, e a pele, que é órgão e o sentido é tato. E aí eu falei, poxa, mas como fazer isso? Como levar o meu sonho utilizando os 5 sentidos? E aí eu dormi. Então, como é que funciona, pessoal? Aqui, nessa região consciente, ela só funciona enquanto a gente estiver acordado. Né? Dormiu, ela apaga, ela dorme também. Agora, aqui funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, ou seja, sempre. Então, quando as pessoas oram, rezam, ou falam com elas mesmas, na verdade, elas estão falando com o consciente, né? Aí o consciente dorme e vai passar essa informação para o inconsciente. E lá ele vai buscar, através das sinapses, dos neurônios, tudo direitinho, as informações que a gente já tem pela vida. E aí ele traz. E eu fiz isso um dia.
Eu sabia que tinha que usar os 5 sentidos, mas como fazer isso? E eu conversei comigo mesma, né? E no outro dia eu acordo com o não escrito sonho de valsa na minha cabeça, mas o símbolo, né? Aí eu falei, mas por que, né, o sonho de valsa? Aí eu fui pesquisar, gente, pessoal, o sonho de valsa, ele já tem quase 90 anos, então ele não tem mais o registro no nosso consciente, ele tem registro no inconsciente. Então, a partir daquilo, isso foi em 2005, eu tive esse insight, nesse presente do meu cérebro, de utilizar, né, parece uma simpatia, gente, simpatia era utilizar o cérebro, levar do consciente para o inconsciente, sem saber que a gente fazia isso, né, então é tudo a mesma coisa. E desde 2005, eu associo o sonho da pessoa ao sonho de valsa, então, aí como é que ela faz? Então, esse presente para vocês, isso eu não li em lugar nenhum, isso aí é um presente que o meu cérebro deu. Então, a pessoa pensa no sonho. O que é o sonho? O sonho é o que ela quer transformar em realidade, que é o objetivo, materialização do sonho. Aí ela pensa numa meta. O que é uma meta? Uma data, que pode ser a curto, a médio ou a longo prazo. Porque tem sonho, se não tiver data, pessoal, é só um sonho. Para um dia, quando? Ninguém sabe, né? Então, então a gente pensa no que a gente quer, numa data. E aí a gente fecha os nossos olhinhos, né? Imagina a situação, aí vai utilizar o nosso cérebro, imagina você realizando aquilo, aí você pega o sonho de valsa, abre os olhinhos, vê o sonho de valsa para usar a visão. Desembrulha o sonho de valsa para usar o tato. Cheire o sonho de valsa para usar o olfato. Come o sonho de valsa para usar o paladar. E o barulhinho. E aí o barulhinho, né? Fala assim, é o barulhinho que escuta. Aí, além do barulhinho, a gente coloca uma música que fale de sonho. A música que eu recomendo, que eu sou apaixonada, é o Mais Uma Vez, do Renato Russo, né? E aí, aquilo, tudo ao mesmo tempo, e a gente leva, né, naquele processo, o sonho do consciente para o inconsciente, e a pessoa ela tem dopamina, porque quando faz isso, libera dopamina, ela tem força, dopamina é do poder, para ir buscar. Não ficar esperando que venha na mão, né, bem? É arregaçar a manga e buscar, né? Mas você tem objetivo e meta para realizar. Você mora onde? Eu moro em Mauá. Lá em Mauá. Mauá, no Grande ABC, né? Então, estou longinho de casa e eu fico tão honrada de vir aqui sempre para o Espírito Santo. Olha só, eu sei que você está com um processo difícil em casa, com alguns familiares doentes e tal, e você veio para cá. Qual é a sua mensagem? O que você deixa aqui para gente? Então, bom, primeiro, gratidão. Eu não posso deixar de... tudo que eu agradecer, mas não é uma gratidão da boca para fora, tá, pessoal? Vocês percebem? Da minha emoção, uma gratidão interna. De quanto isso, a gente vem para dar presente e a gente ganha presente, né? Porque a gente vem trazer conhecimento e leva conhecimento. Então, essa troca é fantástica, essa oportunidade de estar junto, porque eu estou evoluindo junto com elas nesses 5 encontros, né? Eu também não sou mais a mesma, claro que cheguei aqui. Ela mudou até o cabelo. Até o cabelo. Então, e a gente modifica. E aí, assim, isso, então, uma coisa que eu aprendi, isso é com o Shakespeare, olha como a gente é chique, né? Chique no sentido de buscar as coisas. Tem um poema do Shakespeare que tem mais de 500 anos, que ele diz assim, o mundo não para a gente consertar nosso coração, então a gente tem que tocar em frente. E as coisas elas vão continuar ocorrendo, boas ou não, mas a gente tem que continuar em frente, né? Que nem a gente acabou de cantar lá na palestra, né? Tente outra vez, essa é a mensagem. Agora, o meu carro-chefe, a Tânia sabe, é a terapia do riso, mas aprenda a rir de si mesmo, né? E é que nós acabamos de fazer. E a mensagem é o seguinte, quem aprende, quem consegue, né, rir de si mesmo tem diversão, garantia para o resto da vida e de graça. Então, a minha mensagem é, fica aí mais uma vez o Raul Seixas, tente outra vez. É tentar. Eu sou adepta de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ivone, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Ai, que delícia. Eu que agradeço de coração essa oportunidade. Eu fico registrada aí que a Tânia é uma baita profissional, seríssima e comprometida. Isso eu tenho que fazer. As declarações, pessoal, elas têm que ser feitas no aqui e agora, porque a gente não sabe se teve outra oportunidade. Então, gratidão, apoiadora, seríssima. E muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Um beijo no coração de vocês todos, tá?